Uma pesquisa divulgada nos últimos dias mostrou que o Rio Grande do Sul é o estado em que os estudantes mais consomem drogas no país. E o pior, cada vez mais cedo. O estudo foi feito em escolas públicas e privadas de 27 capitais brasileiras. E foi justamente nas privadas que o problema apareceu com maior nitidez. O consumo de álcool, tabaco e maconha é quase o dobro das escolas públicas. Como combater isso? Qual o papel dos pais e da escola? Para falar sobre o assunto, está conosco o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, coordenador da Unidade de Dependência Química do Hospital Mãe de Deus. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, espectadores. Você pode participar dessa entrevista por telefone ou então pelo nosso Twitter. Doutor, eu começo lhe perguntando, o senhor se surpreendeu com o resultado dessa pesquisa? Por que, afinal, aqui no Rio Grande do Sul temos tanto consumo assim entre os estudantes? Não me surpreendi, Cristina, e esse cenário que nós temos no nosso estado de liberação com o álcool é onde a coisa começa. Na nossa última pesquisa, conduzida num dos colégios privados aqui de Porto Alegre, as crianças estão começando a beber cerveja com 12,8 anos. Ou seja, são crianças? Crianças, com 12,8. E nós encontramos, lamentavelmente, um cenário conivente dos pais. Os pais sabem disso? Os pais sabem, os pais não descem para o salão de festa para ver o que está acontecendo ali. Os pais permitem as chamadas concentra nas suas casas. Com bebida liberada? Com bebida liberada e aproveitam para ir no cinema naquele horário. Quer dizer, isto faz um cenário de experimentação muito precoce em álcool, que já se estende para tabaco, e um e outro como porta de entrada para as drogas que vêm logo depois. Né? Tudo começa pelo álcool. Tudo começa pelo álcool e, por estranho que pareça, tudo está começando no Rio Grande do Sul em casa. Começam a beber dentro de casa. Dentro de casa, com a conivência dos pais. Bom, e qual deve ser, assim, a atitude de um pai que sabe que, na verdade, que não permite o álcool dentro da sua casa, mas que sabe que vê o filho consumindo em alguma festa, que o filho chega em casa... A semana passada eu estava num congresso em São Paulo e fez parte da mesa onde eu estava me apresentando um publicitário aqui de Porto Alegre. E uma das coisas que ele nos disse é que a nossa geração de pais tem um problema de ser tomado como careta. E porque eu não quero ser careta, eu caio num extremo de descuidar dos meus filhos. Então, eu acho que os pais não tinham que ter a menor preocupação em ser careta. Porque quando a gente gosta do filho, a gente vai cuidar dele. E cuidar de um filho púbere, adolescente, passa por impedir que ele consuma bebida alcoólica. O que, de resto, é crime um adulto permitir que um menor beba, mesmo que na sua casa. Bom, a gente sabe que agora cada vez mais se diz que não se deve proibir, que não, né, se fala isso, assim, que não se deve dizer não para um adolescente, porque aí é que ele vai querer experimentar, enfim, quanto mais se vai nessa rigidez. O senhor acredita que seja assim mesmo? Os dados não mostram isso. Os dados mostram, por exemplo, que adolescentes que não usam maconha, quando perguntados por que vocês não usam, inequivocamente respondem porque é proibido e porque faz mal. Então nós temos, como pais e como educadores, nós temos um dever da proibição. O senhor é a favor, sim, de uma abordagem radical? Radical, transparente. A lei não permite que menores de idade consumam bebida alcoólica. Meu filho vai ter que seguir a lei. Não é o filho do vizinho, é o meu filho. Bom, quais são os efeitos? Eu gostaria que o senhor falasse isso. Qual é realmente o problema que pode ter na saúde de uma pessoa o álcool? Se sabe hoje que o cérebro adolescente, ele está ainda não maduro, ele está subdesenvolvido. O cérebro humano vai completar o seu processo de amadurecimento depois dos 20 anos de idade. Até lá é um cérebro fragilizado por um processo inconcluso de amadurecimento. Pois nesse cérebro fragilizado, intercedendo drogas que atuam no circuito de dopamina, serotonina, vão fragilizar mais ainda esse cérebro. E já se sabe que crianças, por exemplo, que entram em contato com bebida alcoólica antes dos 13 anos,
por estas razões neuroquímicas, tem 50% de chance de vir se transformar no futuro num alcoolista. É um número alto. Quando se consegue adiar a experimentação, como por exemplo em alguns estados americanos, que permitem consumo de bebida alcoólica acima dos 21 anos de idade, o que era 50% cai para 9%. Sim, porque aí o cérebro já consegue fazer o discernimento já melhor. está mais maduro, principalmente naquela parte da córtex pré-frontal responsável por decisões maduras, que é a última parte do cérebro a amadurecer. Então, você esperar que um adolescente seja razoável, seja maduro, você está dando as costas para tudo que as neurociências acabaram de nos ensinar nos últimos 10 anos. Adolescente não tem cérebro para ser maduro. Nós é que temos que cuidar deles. Doutor Sérgio, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço. Prazer Uma é meu. ótima tarde. Não me convide de e novo. fica aí o tá bom. alerta para os pais, né? Cuidado primeiramente com o álcool.